Oi, meu querido, aqui pastora Selma Benjamin, mais uma vez com vocês e novamente agradecendo você por estar assistindo esse vídeo, você que está aí do outro lado. Eu sei que Deus tem um pedacinho da palavra de Deus para trazer para você e tenho certeza que esta palavra é exatamente o que você precisa e que vai ajudar a alimentar o teu espírito e trazer esperança para você, tá bom? Você que está aí assistindo pela primeira vez, obrigado, mas eu sei que são pessoas que também já têm acompanhado esses vídeos, eu tenho recebido e-mail de toda parte. Gente, os e-mails são gratificantes porque é uma resposta de eu saber como vai, né? Como está o andamento desse ministério que o Senhor me deu. Manda assim os e-mails, muitas vezes não dá para eu responder porque são muitos os e-mails, mas eu oro por todos os que chegam. Então me manda seu e-mail, conta a tua história e eu vou orar por você. Hoje eu quero trazer uma palavra para você sobre a graça de Deus e sobre quando você tem que fazer alguma coisa e você não se sente habilitado para aquilo. Quando que você às vezes fala, puxa vida, por que a minha vida está dessa maneira? Por que, Senhor, eu gostaria que fosse diferente, fosse desta maneira? Por que eu tenho que passar por caminhos tão apertados para poder chegar naquele outro lado? Por que a vida de fulano é tão fácil? Por que para fulano as coisas acontecem tão rápido, tão diferente? Para mim é tudo tão difícil, apertado, com muitas lágrimas. Quero dizer para você que você não é o único, meu querido. Você não é o único, minha querida. Deus muitas vezes nos ensina a chegar a um outro lado, mas no caminho que nós temos que passar, Ele vai usando a circunstância para nos ensinar coisas na vida. E quando nós chegamos lá na frente, nós vamos olhar para trás e nós vamos ver, puxa vida, obrigado, Senhor, até pelas lutas que eu passei, obrigado, Senhor. Eu sou uma delas que eu agradeço ao Senhor pelas lutas que eu passei. E quando vem luta, eu não falo, Senhor, remove, não. Eu digo, Senhor, dá-me graça para eu passar por ela. Porque, amados, você que é filho de Deus, você que conhece o Senhor Jesus, só tem duas coisas para o filho de Deus quando está passando por luta. Duas. Não três, não quatro, não uma. Duas. Ou o Senhor te livra da luta, não deixa você passar por ela, ou se você passar, Ele passa com você. Não tem terceira opção. Então, se você está passando por alguma circunstância, ou se você está sem entender o porquê de coisas que estão te ocorrendo, que tal voltar para Deus e dizer, Senhor, eu quero aprender de Ti. Senhor, não me tire da luta. Me ajuda, Senhor, eu passar por ela com graça, porque eu quero vencer. Eu estou com uma palavra aqui que está em 1 de Coríntios, versículo 15 e o capítulo 10, que fala assim, ó, deixa eu ler para você. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça que em Deus estava e operava em mim. Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, um homem que antes perseguia a igreja do Senhor, um homem que tinha por certo que ele tinha que destruir toda a igreja do Senhor. E ele foi realmente um fariseu. Fariseu é aquele que estuda a lei, que perseguia e que, nossa, ele tinha que cumprir a lei no correto, no mínimo dos mínimos, ou ele não era o suficiente nem para poder dizer assim, Deus, ele me vê como um servo dele. Não, a lei para ele tinha que ser muito bem lida e obedecida, ou eles não podiam sequer considerar que Deus estava olhando para eles. E apóstolo Paulo se converteu. Jesus, a gente sabe da história, Jesus apareceu para ele e ele ficou cego por 3 dias e de repente ele foi na casa de Ananias e Ananias orou por ele, ele recobrou a visão, dali ele começou o ministério dele em levar a palavra de Deus. E é interessante, gente, tem uma partinha aqui, eu abri um parêntese, interessante que o apóstolo Paulo, ele nunca foi aceito pelos outros apóstolos. Ele mesmo se considerou apóstolo, ele mesmo se chamou apóstolo, Jesus, ele sempre abre as cartas dele dizendo,
Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele sempre abre se informando assim, mas ele nunca foi aceito. Veja uma história, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, acho que é o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, quando Jesus foi ao céu e os discípulos todos olhando para o céu, o anjo apareceu e falou: varões, por que ficam aí olhando? Não vê que aquele que subiu vai voltar? Vão para Jerusalém e fica lá, porque aí vocês vão receber o poder. Aí eles foram. Só que o que foi que o anjo mandou eles fazerem? Ir para Jerusalém e ficar quieto. O que foi que Pedro fez? Pedro, a primeira coisa que ele fez quando ele estava reunido, o que ele fez? Gente, vamos fazer o seguinte, vamos escolher outro apóstolo, porque realmente Judas, ele traiu, a gente era 12, nós éramos em 12, agora a gente está 11, a gente precisa mais um, vamos completar esse número. E aí tiraram sorte, tinha José o Justo e tinha Matias. E a sorte caiu sobre Matias e ele botou lá, estipulou Matias como o 12º apóstolo e aí foi. Eu tenho para mim que se Pedro ficasse lá quieto na dele, o 12º apóstolo seria o apóstolo Paulo. Por quê? Porque a gente não vê nenhuma ordem vindo do Senhor, vem cá, agora vocês vão escolher o 12º apóstolo. Pedro, né, como ele era daquela ansiedade dele, sanguíneo, que tinha que fazer as coisas e resolver, ele sempre estava metendo os pés pelas mãos, ele já resolveu que ele ia resolver a situação lá da forma dele, jogou sorte, tanto que não se vê falar mais de Matias pela Bíblia. Né? A gente vê que caiu a sorte sobre ele foi o 12º apóstolo e daí? Não se sabe. Bom, mas aí um parênteses que eu abri para explicar sobre o apóstolo Paulo. Mas o interessante da vida do apóstolo Paulo é que ele fala assim: eu trabalhei mais do que os outros. De que outros ele estava falando? Ele estava falando, podia ser desses apóstolos de Jesus, que eu acredito que também trabalhavam muito, só que Paulo recebeu uma outra missão. Ele disse: você vai para os gentios. Quem são os gentios? Nós, que não somos considerados judeus. Somos judeus hoje porque estamos em Cristo, mas realmente de raça e sangue não somos judeus. E Paulo levou esta missão, e ele levou tão a sério esta missão, que se hoje eu e você conhecemos a palavra de Deus, hoje eu e você estamos aqui sentados, podemos primeiro agradecer a Jesus, porque a salvação vem de Jesus, segundo o apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele fez questão de percorrer todo quanto é lugar na época, distribuindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus foi se espalhando, se espalhando, se espalhando e hoje chegou até nós. Então eu acredito que o apóstolo Paulo, movido não nele, como ele mesmo fala, eu fiz? Não. A graça que operou através de mim. E que graça é essa? A graça que Jesus Cristo nos mandou e nos trouxe do céu. A mesma graça que está disponível para você, amado. Se você está passando por luta, você tem que vencer situações e você não sabe como, está lutando na tua própria força, está se cansando. Jesus deixou disponível a graça dele, para você poder fazer coisas que na tua força humana você não conseguiria. Para você vencer situação que na sua força humana você não conseguiria. Às vezes, Deus nos põe a passar por situação dificílima. Fala, mas por que Deus nos põe a passar por situação? Eu não já disse? Deus traça caminhos e nesse caminho o tempo todo ele está nos ensinando algo. Ele está nos mudando o nosso caráter, ele está mudando a nossa personalidade, ele está afinando, lixando o vaso, né? O vaso grosso quando sai e ele tem que fazer um vaso mais fininho, mais polido, ele está lixando, ele está dando um brilho na pérola, tudo isso está doendo. Mas o fim, o que ele quer lá no fim é trazer algo que ele não poderia trazer se antes você não tivesse passado por tudo isso. Agora, você não precisa passar sozinho. Você não precisa vencer sozinho. O Senhor deixou a graça dele para que você vencesse através da graça. Mas como então eu recebo esta graça? Como eu posso ter esta graça? Amados, se ele deixou, se é nosso, se nos pertence, Efésios, primeiro capítulo de Efésios, versículo 3, disse assim: e graças ao nosso Jesus que nos conquistou todas as bênçãos nas regiões celestiais. Já está conquistado, já nos está dado. O que você tem agora? Que receber. Você tem
às vezes, talvez dobrar o seu joelho e dizer, Senhor, eu confesso a minha falta de fé, eu confesso a minha falta de ânimo, eu confesso que realmente eu tenho feito coisas por minha própria força, e eu hoje quero colocar na tua presença as minhas fraquezas e receber as tuas forças e pedir a tua graça. Peça, amado, peça. Eu também tenho duas teorias para o negócio de pedir. Pede, o que você quiser, pede. Se não for da vontade de Deus, Ele não vai te dar. Pede, você quer um carro? Pede. Você quer uma casa? Pede. Você quer Senhor, eu quero me casar e quero um esposo assim, assim, assim? Pede. Senhor, eu quero uma esposa assim, assim? Peça. Porque se não for da vontade de Deus, Ele não vai te dar. Fala assim, mas como eu vou pedir se não for da vontade de Deus? Eu não sei se é ou não. Peça de qualquer maneira. Porque se não for, não se preocupe, Ele não vai te dar. Porém, se for, você recebe. Então, qual é as duas teorias de pedir? Eu peço e peço. Ou Ele me dá, se é da vontade dEle, ou Ele não me dá, se não é da vontade dEle. Uma coisa eu sei, pedir, eu fiz o meu papel. Então, amados, vá diante da presença do Senhor e se entregue. A graça é da vontade dEle de te dar. O Senhor disse que nos daria, Ele deixou a graça dEle. Paulo, a minha graça te basta. O que é a graça? Eu já expliquei num outro vídeo meu. A graça é um pacote que vem moldado com tudo dentro que você precisa na hora que você precisa. Se você precisar de força, a graça se torna em força. Se você precisar de saúde, a graça se torna em saúde. Se você precisar de ânimo, a graça se torna em ânimo. Se você precisar de fortaleza, o que você precisar, a graça se transforma naquilo que você precisa para vencer a situação que você precisa. É para lutar com teus filhos? Como estão teus filhos? Estão te dando problema? Peça graça para lutar com amor e vencer. É para lutar com teu esposo que está te dando problema? Pede graça. Jesus, me dá graça. Eu não quero abandonar esse homem, não. Eu não quero acabar com a minha família, não. Jesus, me dá graça, porque através da tua graça eu vou vencer. E aí vai orando, e vai pedindo, e vai trazendo na presença do Senhor. E você vai ver como Jesus vai mudar a sua vida. Jesus disse, a minha graça te basta, Paulo. Por quê? Porque verdadeiramente a graça dele se transformava naquilo que Paulo estava precisando no momento. E como se transforma para você também. A graça de Jesus é tudo que o Espírito Santo ele vem trazer para nós, para a gente vencer esse mundo e poder chegar com o Senhor Jesus na glória. Tá bom? E eu trago essa palavra para você, deixo para você, que é a 1 de Coríntios 15, versículo 10. Depois, se você quiser dar mais uma olhadinha. Eu não tenho aqui a pretensão de ficar 1 hora falando sobre a palavra, se bem que teria assunto para falar, mas o tempo sempre eu gosto de fazer vídeos curtos para não cansar quem está assistindo e ao mesmo tempo passar o meu recado. E o meu recado é, Jesus te ama. Você não está aí por acaso? Você não escutou essa palavra da graça por acaso? Você escutou porque estava precisando dela e Jesus tem graça para te dar. Não importa quem é você, não importa que circunstância você está vivendo, não importa o tamanho do teu problema, importa o tamanho do teu Deus. E o tamanho do teu Deus, ele é gigante. Ele pode todas as coisas. E uma coisa mais ainda que ele pode, te dar salvação, trazer diante de você e colocar diante de você a eternidade. E ele te oferece a eternidade hoje. Se você já é cristão, já tem o Senhor, agradece pela vida e a eternidade. Se você não é, faça comigo esta oração agora. Querido Jesus, eu te peço, eu te aceito como dono e Senhor da minha vida. Querido Jesus, entra no meu coração e faça morada. Jesus, muda a minha vida, me dá a tua graça, me dá a tua ajuda para eu poder vencer. Querido Jesus, eu sei que tu és o Filho de Deus, por isso vem no meu coração e vem trazer mudanças e vem mudar a minha circunstância, porque eu quero vencer para dar glória para o teu nome. Obrigado, Jesus, porque me aceitas. Obrigado porque escreveste o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você que fez esta oração, obrigado de ter assistido o vídeo e pode crer que verdadeiramente a graça de Jesus te basta.
ela é mais do que suficiente para você vencer os teus problemas. Jesus te ama, lembre-se disso, e nos vemos nos outros vídeos. Você está vendo meu e-mail? Manda um e-mail para mim. Nem sempre vai me dar tempo de respondê-los, como eu digo, porém eu oro sobre todos os que chegam, tá bom? Então, Deus te abençoe e que Jesus esteja com você e na sua circunstância e na sua vida. Amém?